Oi, amigos, tudo bem? Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar a comunidade do grupo Espíritas Servidores de Jesus, né? Também é uma alegria ter o convite para falar de Pedro, né? Esse espírito tão querido, tão amigo de Jesus, né? E é o que nós nos propomos aqui por alguns minutos bater um papo sobre essa figura inesquecível dos, entre os trabalhadores do Cristo. Muito bem. O que nós temos é que João e André, isso com certeza está no Evangelho de João. João Evangelista e André eram discípulos de João Batista. E João Batista anunciava: vem aí o Cordeiro de Deus, né? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, né? A foice já está para limpar o terreno. A mensagem vai começar, né? A mensagem da transformação. Eu batizo na água, mas ele batiza no fogo do Espírito. Muito bem. Até que certa vez ele estava numa das margens do Rio Jordão e ele apontou para João e André: olha, eis ali o Cordeiro de Deus, né? Aquele que eu anunciei. E João e André foram ao encontro de Jesus e perguntaram: aonde tu moras, Senhor? E eles passaram aquela noite com Jesus e ficaram encantados. É assim que João vai ao encontro do seu irmão Tiago para chamá-lo para conhecer Jesus. E André vai ao encontro do seu irmão Simão para vir ao encontro de Jesus, né? É assim então que começa o primeiro contato de Pedro com Jesus através do seu irmão André. E Jesus, certa vez, passando pela praia, viu que eles estavam limpando a rede de pescar e consertando a rede. Eles eram pescadores, eles tinham uma companhia de pesca e fazia parte dessa companhia Pedro, João, Tiago, André e o pai de João e de Tiago, que é o Zebedeu, né? Casado com a Salomé. Muito bem. E aí, nesse caso, Jesus chama eles para o apostolado, né? Primeiro entra na barca de Pedro e faz a chamada pesca milagrosa, né? Uma pesca em que veio uma grande quantidade de peixes, né? E os pescadores tinham passado ali a noite tentando pegar algo e não tinham conseguido. Aí Pedro então se aproximou de Jesus e sinceramente abriu o coração e disse, né? Senhor, eu não sou digno que tu fiques perto de mim. Poxa, eu sou um pecador, cara. Você é um mestre extraordinário. E ali selou esse grande encontro do Cristo com Pedro, em que o Senhor disse: eu te quero pescador de almas, de homens, né? E não de peixe. E assim, então, o primeiro grande serviço prestado por Pedro, que morava na cidade de Cafarnaum, que era um grande entroncamento comercial, tinha inclusive uma alfândega. Essa alfândega ficava dirigida por Levi, que mais tarde vai se chamar Mateus, né? A grande mercadoria ali que aquela alfândega recebia era, antes de tudo, o peixe seco, né? O peixe salgado, que conservava por mais tempo. Uma outra coisa também interessante, que ali era um local tão importante que havia um centurião, quer dizer, então tinha uma centúria romana para fazer o policiamento daqueles recursos, dos recursos da produção da pesca, né, do peixe salgado, que então o primeiro grande serviço, como eu estava dizendo, prestado por Pedro, foi emprestar a sua barca para Jesus. Tudo se passou assim, na cidade de Cafarnaum, que a palavra quer dizer o Consolador. Olha que interessante, né? Ali naquela
cidade, grande multidão cercava o mestre na beira do lago. E se Jesus falasse, não seria visto por todos. Então repare como é interessante essa coisa da apresentação, né? Quando você faz uma apresentação, não só as pessoas precisam ouvir, mas também ter um contato visual. Jesus realmente, ele veio com essa preocupação de se doar por inteiro. Ele não só queria falar, mas falar, ser entendido, ser visto, ser observado, isso era muito importante, né? É o grande, podemos dizer assim, contato visual, auditivo e, antes de tudo, emocional, amoroso, né? Então, como tinha grande multidão, ele pede a Pedro a sua barca emprestada e pede a Pedro para se afastar um pouco mais e um pouco mais para dentro do lago. Assim formava um teatro, né? O povo num semicírculo em volta da praia e ele do barco falando para a multidão. E começa então a sua primeira pregação, né? Se nós formos pensar em parábola, a grande parábola primeira dada pelo mestre, né? O semeador saiu a semear a sua semente. Então a primeira coisa que Pedro faz foi doar o seu barco para o trabalho de Jesus. Depois, o que faz? Essa grande multidão que ouviu o mestre começa a se multiplicar. E como Jesus realizava curas, eles se cercavam mais de Jesus, né? Eram tantas pessoas que elas eram colocadas nas praças, como diz o evangelista Marcos, né? Em frente à casa de Pedro, nas praças, na rua, para só Jesus passar a sombra dele e curar e expulsar os espíritos sofredores e etc, né? Então a primeira coisa que Pedro fez, a segunda grande coisa que ele fez, vendo aquela multidão e a necessidade de Jesus ficar ali na cidade então pregando, ele ofereceu a sua casa. Então agora ele oferece o barco e oferece a sua casa. É assim então que Jesus, entrando na casa de Pedro, se depara com ele casado, tendo filhas, né? E como diz a tradição, e casado do evangelho, e a sogra dele estava doente, estava com febre. E como Jesus servia a muitos, também serviu a família de Pedro, curando a sogra de Pedro, né? E isso estabeleceu um contato ainda mais íntimo, né? Agora Jesus fazia parte da intimidade da casa de Pedro. Cada vez ele vai mais ao encontro de Jesus. É assim, então, que ele deixa a sua companhia de pesca que ele tinha com os apóstolos. A palavra é técnica no original, companhia de pesca, tá certo? E ele deixa, juntamente com seu irmão André, para seguir Jesus, e João e Tiago. E a mãe de João e Tiago, que é a Salomé, foi também para esse encontro, para servir Jesus. Como diz Lucas no capítulo 8, versículo 2 e 3, Salomé era uma daquelas mulheres que servia Jesus, a equipe de Jesus, né? Era colaboradora. Então, e quem fica tomando conta da companhia da pesca? O pai de João e Tiago, que é o Zebedeu. Ele fica então cuidando da companhia e esses apóstolos começam a formar o primeiro grande grupo de Jesus, dos 12, né? Vão se formar e vão viver com Cristo. Então começa Pedro algo muito interessante. Primeiro, ele doa o seu barco para Jesus. Depois ele doa a sua casa para Jesus. Depois ele deixa a sua companhia de pesca por Jesus. E depois ele vai seguir Jesus. São doações e doações, cada vez se integrando mais a Jesus. Até que teve uma vez em que a multidão já estava há um tempo em volta de Jesus, né? Já há alguns dias Jesus estava pregando. E ali naquele local não havia como essa multidão adquirir alimentos. E eles falam para Jesus, né? Senhor, dispensa a multidão, porque senão eles vão ficar com muita fome. E Jesus disse, por que vocês não dão a eles de comer? É assim então que é dito que eles só tinham 5 pãezinhos e 2 peixes. E 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças. Ora,
repare, e ainda sobraram 12 cestos de pesca, né? Então é aí que algo interessante vai acontecer, que é que um grupo daqueles que comeram ali na pesca, o peixe, perdão, e o pão, um grupo vai ficar tomando conta de Jesus, tomando conta no sentido de colando em Jesus. É melhor ficar perto dele. Um sujeito que multiplica pães e peixes, é bom a gente ser amigo, né? Ficar perto dele. Como Jesus subiu para orar no monte, diz a passagem, e eles não queriam ter esforço de subir ao monte também para orar, eles ficaram tomando conta do barco. Então, Jesus não tem como sair daqui se não passar, se não utilizar o barco. Então eles ficaram tomando conta do barco por enquanto que Jesus foi orar. E no outro barco, os apóstolos atravessaram a margem e foram em direção ao outro lado. É assim, então, que Jesus resolve, então, descer do monte espiritualmente, né, como era a sua capacidade de dar e tomar a sua vida, e vai andando sobre as águas, e aí encontra os apóstolos. E quando ele vai se aproximando do barco, né, à noite, os apóstolos pensam que é um fantasma, e começam a gritar, ficar com medo, fantasma e tal, blá, blá, blá. E Jesus diz, né, não sou um fantasma, sou eu mesmo, né? E Pedro diz, Senhor, me ensina a andar sobre as águas. Agora ele começa a ter Jesus como mestre, né? Ele quer que Jesus ensine a ele. Ele quer começar também a fazer a vida de Jesus. Se Jesus anda sobre as águas, eu também quero andar sobre as águas. E ele vai, ele anda sobre as águas, mas aí, quando ele foi botar a mente para funcionar, e botou a mente assim, poxa, andar sobre as águas é impossível aqui nesse mundo, ele teve medo. E aí com receio começou a afundar. Então ele me ajuda, Senhor, né? Aumenta a minha fé. E Jesus segurou ele pelas mãos. Atravessaram o lago, né? E ficaram em conversas espirituais. Quando aquele grupo que estava tomando do barco viu que Jesus não voltava, resolveu atravessar o lago para procurar onde que está esse homem, né, que multiplica pães e peixes. E quando chegaram lá, viram Jesus e se aproximaram do mestre e disseram, como chegaste aqui, Senhor? E antes da própria resposta do Senhor, né, eles já foram dizendo, queremos pães e peixes, né, vamos comer alguma coisa, né? E Jesus foi em direção deles e disse, né, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E eles falaram, mas como que nós vamos te comer, Senhor? Poxa, e você é louco? Começaram a chamar Jesus de louco, viraram as costas e foram embora. E os apóstolos ficaram observando Jesus quando ele disse que ele era verdadeiramente comida, que a sua carne era o pão vivo que desceu dos céus. Aí os apóstolos ficaram ali atentos, né? E Jesus pergunta, vocês também vão me deixar? Vocês vão me deixar? É aí, então, que de forma maravilhosa, Pedro toma a palavra do grupo, e tomando a palavra do grupo, em nome de todos, fala assim, para onde nós vamos, Senhor, se tu tens a palavra de vida? Para onde nós vamos? Você tem a palavra de vida, quer dizer, o que você fala é vida. Agora, Pedro se alimentava de Jesus, comia a palavra de Jesus, e comendo a mensagem de Jesus, se transformava na carne de Jesus, ou melhor, na vibração cristônica. Agora ele não só doou o seu barco, não só doou a sua companhia, não só doou a sua casa, mais que isso, serve o mestre e quer se transformar no mestre, ser um com ele. Não temos mais direção, Senhor, a não ser te seguir. No entanto, precisamos refletir um pouquinho mais. Esse refletir um pouco mais, aqui no nosso caso, é dar um salto, né? E um salto indo lá para próximo da Páscoa, né? Jesus falou para Pedro e João que eles iriam a Jerusalém para preparar a Páscoa do Senhor. E que seria assim, eles encontrariam um homem carregando um cântaro d'água, se aproximariam deste homem e perguntariam, né, aonde está, perguntando ao Senhor desse homem que carregava água, aonde está o quarto, né, em que
o meu Senhor passará a Páscoa. E assim esse homem levou eles até o cenáculo, né, um segundo andar de uma casa confortável. Tive a oportunidade de ir lá visitar, onde tudo foi preparado. Ou melhor, Pedro e João prepararam tudo para a grande Páscoa. Era um segundo andar mobiliado, a mesa ficava em U, era um tablado no chão, e ali eles se reclinavam, por isso que diz reclinar a mesa, porque eles deitavam no chão, ficavam com o cotovelo numa almofada, e com as mãos eles se serviam da comida. E como era em forma de U, ali as pessoas que serviam entravam naquele U e iam colocando as comidas ali em cima daquele tablado, né, que era chamada de mesa. Não havia essa mesa alta que nós temos hoje, né? Por isso que eles se reclinavam. E aí Pedro ficou de um lado de Jesus e João do outro, ao ponto de João se reclinar, porque estavam reclinados à mesa, e João reclinar e colocar a cabeça no peito de Jesus. Ele, o discípulo amado, grande amigo de Pedro. Diz o nosso querido Bittencourt Sampaio, né, que Pedro e João são almas gêmeas. Isso está no livro do Calvário ao Apocalipse, na psicofonia do nosso Frederico Pereira da Silva Júnior, O Bom Anjo de Mael, desse livro maravilhoso publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ali as conversas são entabuladas, né? Mas algo houve de muito interessante. Os apóstolos estavam discutindo qual é o maior entre nós, né? Já havia tido uma disputa meio interessante, que a Salomé, a mãe de João e Tiago, já havia pedido a Jesus que quando ele implantasse o reino dele, os dois tivessem destaque na governança desse reino, né? E Jesus disse: mulher, você não sabe o que está pedindo, né? O meu reino não é desse naipe, não é desse tipo de estrutura, e será que eles estão preparados para tomar o cálice que eu irei tomar? Mas Salomé ainda não tinha condição de compreender tudo isso nessa extensão. Os outros apóstolos também ficaram interessados em ter destaque no reino dos céus, né? E nesse exato momento eles sabiam que as coisas já estavam para acontecer por causa de uma informação que Jesus deu ao próprio Pedro, né? Quando eles conversando, ainda afastado de Jerusalém, Jesus perguntou, né, o que os homens pensam de mim? E eles disseram, os homens, acho que você é Jeremias, né? Porque Jeremias conversava com os anjos, né? E ele já era conhecido antes de entrar como pregador, antes de entrar no ventre da sua mãe, como está no capítulo 1, versículo 5 do livro de Jeremias. Outros pensavam que ele era Elias, que diz o texto que Elias devia vir, né? E Elias, no caso, na informação de Jesus, é o próprio João Batista. Uns acham que você é um dos profetas, que o Senhor é um dos profetas, né? Aí Jesus então pergunta: e para vocês? O que vocês pensam que eu sou? E Pedro, mais uma vez, tomando a palavra pelo grupo, diz, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Então ele era de uma intuição incrível, incrível, ao ponto do nosso Bittencourt Sampaio, nesse mesmo livro que eu acabei de citar, o Calvário, o Apocalipse, dizer que ele tinha todas as mediunidades, em especial a mediunidade da intuição, quando ele recebia o próprio Senhor. Olha, coisa interessante, né? Então é aí que Jesus fala: então, se eu sou o Cristo, se tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o que fala as Escrituras do Cristo? Falam que o Cristo irá para Jerusalém, que o Cristo será preso, que o Cristo será traído, que o Cristo será condenado, que o Cristo vai morrer na cruz e depois vai ressuscitar. Sobre ressuscitar eles não entendiam direito, porque ninguém entendia uma coisa dessa. Mas sobre as dores, isso eles entendiam muito bem, né? E é assim que Jesus fala, né? Então, se é assim que as Escrituras falam do Cristo, se o Cristo tem que ir para Jerusalém para passar por essas coisas, vamos para Jerusalém. Aí Pedro toma a frente: não, Senhor, o que é isso?
Você não vai para Jerusalém. Se lá eles vão te prender, se lá você será condenado, se lá você vai ser traído, se lá você vai ser crucificado. Não é bom procurar esse tipo de caminho. Não, retorna, Senhor, calma. Aí Jesus diz que é isso, Pedro. Não fale assim. Como nós não vamos obedecer às Escrituras, né? Como certa vez ele disse, está em João no capítulo 10, versículo 35, e as Escrituras não podem falhar, porque é revelação divina. Então, vá de retro, Satanás, me obedeça. É só traduzir que fica muito fácil. A palavra Satanás em hebraico quer dizer adversário. Vá de retro, vai atrás de mim. Então cale a boca, adversário da vontade de Deus. Porque se as Escrituras estão mandando nós fazermos isso, nós temos que obedecer. Não podemos ser adversário das Escrituras. Não podemos ser Satanás para não agir segundo a vontade das Escrituras. Vai de reto, vai atrás de mim que eu sei o que eu estou fazendo. É assim que eles foram, e já sabendo que estavam em Jerusalém, que ia acontecer aquilo que era previsto. E na cabeça deles, o Cristo seria o grande implantador do reino de Deus, que o próprio Senhor disse, o reino de Deus está próximo. Então eles achavam que já estavam para acontecer. Por isso essa briga para saber quem era o principal, quem iria ficar em destaque. Aí o pedido da Salomé para os seus 2 filhos, né? E aí eles continuam também a brigar lá, a discutir qual era o mais importante. E Jesus dá um exemplo definitivo, né? Ele coloca um avental, pega uma bacia d'água e vai lavar o pé dos apóstolos. Eu vim para servir e não para ser servido. Essa palavra servir aí é diácono, né? Que deu essa expressão diácono, que depois vão ter os auxiliares, os 7 primeiros diáconos da igreja do caminho, da casa do caminho. Então Jesus, antes de tudo, é um servidor do Pai. Então, independente dele ser o Cristo, ele veio para servir, ele veio como diácono, servir a todos. Lindo. E ele quis ensinar isso para os apóstolos, independente de vocês serem apóstolos, o que é mais importante, garantido, vocês são servidores. Façam assim semelhante a mim. E lava o pé dos apóstolos, né? Unge o pé dos apóstolos. E depois, quando chega em Pedro, tomado de emoção, diz, você não vai fazer isso, você não vai me lavar. E o Cristo disse, né? Se eu não te lavar, você não vai fazer parte comigo, né? Quer dizer, quem não se purifica não pode se unir àquele que é espírito puro, né? E Jesus é espírito puro, que nem precisava mais reencarnar. A pergunta 113 do Livro dos Espíritos. Ele é o nosso modelo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O espírito mais adiantado que a Terra recebeu. Então, quando ele diz, se você não se purificar, não fará parte comigo, aí Pedro, então, disse, não, Senhor, poxa, então me lava por inteiro. Ele falou, não há necessidade de lavar por inteiro, uma imagem, né? Lavando os pés, todo o corpo está limpo, porque os pés é o nosso contato com a terra, né? Por isso que o primeiro presente que o filho pródigo ganha, voltando à casa do pai, é uma sandália, para dizer que nós devemos aqui no mundo viver como os peregrinos, viver no mundo sem ser do mundo. Aí a sandália, né? Por isso que Jesus andava sandália, usava sandália. E Pedro, porque João diz, né? Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, porque vivia no mundo sem ser no mundo. Então, Pedro então compreendeu que agora fazia parte desse grande grupo do Senhor. Mas é assim que quando Jesus já tinha falado para ele, né? Olha, Pedro, vamos para Jerusalém, e Pedro tentou recusar, demover Jesus disso, né? Porque Jesus mandou, me obedece, que eu sei o que eu estou fazendo. Aí nesse exato momento Pedro diz, então Senhor, se for assim, eu irei para a cruz, e irei para a cruz inclusive até o fim, te seguirei até o fim. É aí que Jesus recomenda, não, Pedro, presta atenção, essa cruz é minha, não é sua, cada um tem a sua cruz. Você vai ter a hora da sua cruz, essa é minha. E nós não podemos adiantar as coisas, mais ainda, Pedro, se você me negar, se você não me negar, o que vai acontecer? Você será também preso e condenado. Quem vai divulgar a mensagem? Como você vai fortalecer e dar exemplo para os outros seguidores? Né? Como que os evangelhos vão ser escritos? Como a mensagem vai ser escrita? Se todo mundo resolve ir para a cruz naquele exato momento, né?
como que a mensagem, os seguidores do Cristo, como que a mensagem vai ser perpetuada? Calma, Pedro, tudo tem a sua hora. O universo faz uma conspiração extraordinária, tudo está num ritmo, tudo tem o seu tempo. Então saiba, tenha consciência que nessa hora, se for necessário, é melhor até você me negar, não é renegar, e sim me negar. Mas aguardemos um pouco mais, né? Pedro ali, junto com João Evangelista e os outros apóstolos comendo, Jesus diz: um de vocês irá me entregar. E aí foi estabelecido que Jesus seria levado às autoridades. É assim que todos pensavam. Agora ele vai se libertar. Agora ele vai mostrar a sua capacidade, né? A sua capacidade extraordinária, como ele mostrou alguns dias antes, tirando Lázaro do túmulo. Agora vai ficar evidente para todos que ele é algo extraordinário, né? E aí o reino de Deus vai ser implantado. É assim, então, quando Jesus diz: um de vocês irá me entregar, todos começam a dizer: serei eu, Senhor, serei eu, Senhor. Quer dizer, eles não tinham confiança nem neles mesmos, mas não confiança, ou melhor, ou certeza de quem iria fazer esse trabalho. E Jesus diz: aquele que molhar o pão é esse, né? Tanto que Pedro pergunta a João Evangelista, que estava com a cabeça no peito de Jesus, fazendo um gesto, né? Assim com a cabeça, né? Quem é? Pergunta a ele quem é. E aí João pergunta: quem é, Senhor, que vai fazer esse papel de te entregar? Aí o Senhor fala, né? Aquele que molhar o pão no molho e entregar no molho do cordeiro. E deu para Judas. E aí Judas saiu para realizar o trabalho dele, porque Jesus fala: vá, Judas, faça logo o que tu deves fazer. E aí o Evangelho de João diz assim, né, que foi o João mesmo que perguntou a pedido de Pedro: quem é? Aí diz assim: aí pensava que Judas tinha saído para comprar alguma coisa para dar para os pobres, porque Judas cuidava da tesouraria do grupo, né? Ele tinha a bolsa do grupo, como nós vimos lá na casa de Marta e Maria, né? Naquela cena em que Maria de Betânia unge Jesus com perfume caríssimo, né? E os apóstolos falam: não seria melhor vender tudo isso e dar para os pobres do que ser derramado isso e nos seus pés e nos seus cabelos? E Jesus disse que aquela atitude era de amor, que raramente nós temos um mestre desse quilate na terra, né? Então ali era um momento abençoado, e que Maria de Betânia nunca mais seria esquecida por causa disso. E aí há algo muito interessante, porque Pedro e João sabiam o que Judas ia fazer e deixou, né? Porque era a vontade do Senhor. E ali, então, eles estabelecem oração, o trabalho espiritual que eles vão fazer, e descem cantando. E Jesus cantou, Mateus, capítulo 26, versículo 30, e foram em direção ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane, porque lá haveria o encontro do Senhor com Judas, para o Senhor ser levado para a prisão. Mas ainda precisamos refletir um pouco mais, e bem mais, sobre a figura de Pedro. E essa reflexão parte da seguinte ideia muito importante. Para mostrar que Pedro realmente era corajoso, quando Judas chega e beija Jesus, e aqueles guardas do Sinédrio vieram com paus, com tochas, com espadas, né, para prender o Senhor, e eles viram aquela situação de tumulto, Pedro tira o facão, vamos imaginar a espada, né? São pescadores, ele tira o facão da bainha e fere o soldado Malco, o guarda do sumo sacerdote, que no caso era Caifás. Ele fere ele, e o guarda, o soldado tenta se afastar da grande facada, né? E pega na orelha direita, e arrebenta o lóbulo da orelha dele. E Jesus fala: poxa, Pedro, embainha a tua espada, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Embainha esse facão, Pedro. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. E consertou, ou curou, como diz Lucas, que era médico. Então Lucas entrou em detalhe, que curou a orelha de Malco.
Então o que mostra que Pedro era corajoso, mas dessa coragem do mundo, não da coragem da renúncia que o Evangelho fala, né? Aquela coragem da libertação, em que Jesus esperava de Pedro isso. Quando o seu nome era João, o filho de Jonas, Jesus chama ele de Pedro. Serás Pedro, quer dizer, rocha, firme. E essa firmeza no Evangelho, a base, que é a base de tudo, é o amor, que é a lei que resume tudo. Então, quando Jesus trocou o nome dele para Pedro, né, de Simão para Pedro, é porque ele tinha de ouvir a mensagem. Simão é aquele que ouve a mensagem e aí consolida a mensagem, que é a mensagem do amor, que resume toda a lei e os profetas, que é a mensagem, coluna principal do Evangelho, que é o amor. E Pedro, por enquanto, tinha esse imenso amor humano dedicado a Jesus, e ele precisava levar este amor à grandeza da renúncia, a grandeza crística de do alto da cruz dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas o que Pedro então faz? Pedro, diz a passagem, vai seguindo Jesus de longe, porque eles não levaram Pedro preso, nem os outros apóstolos, porque Jesus pediu, disse: se é a mim que vocês estão buscando, deixa esses. Mas diz a passagem, que está no Evangelho, que Pedro ficou de longe observando e viu que Jesus foi levado para a casa de Anás, e depois da casa de Anás para a casa de Caifás. E ele então vai lá, no lugar mais perigoso que tem. Ele tenta entrar, mas a porteira não deixa. E o discípulo amigo que já estava lá, o João, fala com a serva, né, da portaria e diz para ele entrar. E Pedro entra. Então cada vez ele arriscava mais. E ele senta do lado dos apóstolos, dos soldados, ali na beira da fogueira, e estava frio, né? E a serva antes já tinha dito: tu não és um dele, né? Ele disse que não. Aí ele ali vai na fogueira, e ele não aguenta com a sua emoção, imensa emoção de Pedro. Ele começa a falar, e aí vem o sotaque dele. Que nem aqui a gente conheceu um sotaque de um paulista, o sotaque do S do carioca, né? O sotaque do tchê, do gaúcho, né? Ou o sotaque do nordestino tão rasgado, né? Pedro se deixou levar pelo sotaque galileu, que era acentuado. E ele falou: eles disseram, né? Um dos guardas: tu és um deles. Ele disse: não. Depois teve uma hora, passando o tempo, à noite, né? Porque Jesus só podia ser julgado de manhã, porque não se aceitava julgamento à noite, então, no judaísmo. Então, ele ali passando a noite, começou a ficar tenso, e levantava e subia, levantava e subia, levantava e subia ele na fogueira. E quando ele então foi observado melhor por outros guardas, que disseram, um deles: eu te conheço, você estava lá também. Eu era parente do soldado do Malco, que ele havia cortado a orelha. E Pedro: não sou eu. Quer dizer, como eu disse, está escuro, você não reconheceu direito. Não sou. E cumpriu a mensagem do Senhor, porque se ele tivesse deixado levar, nós não teríamos todo o trabalho dignificante que Pedro veio executar. É aí que Jesus sai para ser julgado. Já o galo cantou, e ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e aí ele chora. E muitas pessoas interpretam assim de forma dura, que Jesus olhou para ele e falou assim: eu não falei que você ia me negar. Como é que Jesus ia fazer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa, cara? Por que nós vamos ser obrigados a ser corajosos para ir para a cruz? E quem não vai para a cruz será assim, de forma ironizada pelo mestre? Essas coisas estão tudo na nossa cabeça. Jesus olhou para ele, como dissesse, aquecendo: calma, chegou a hora, tudo será feito segundo a vontade do Pai. E aí ele olhou e chorou, mas chorou porque ele não podia fazer mais nada. Ele sabia que Jesus estava sendo levado para a condenação. Aí ele compreendeu tudo aquilo que Jesus disse, e o resultado é crucificação. Ele sabia bem o que era a crucificação, todos ali sabiam. Crucificação acontecia todo dia, tanto que com Jesus foram mais dois: o chamado ladrão da direita, o ladrão da esquerda, o chamado Dimas, o chamado Gesta. Crucificação acontecia aos montes. E ele então chora, porque ele sabe que ele não poderia fazer nada, absolutamente nada. Tinha de aguentar. Ele sempre que foi impulsivo, tinha de aguentar, tinha de esperar. E aí, todos sabemos o que aconteceu, né?
Jesus é crucificado. José de Arimateia, discípulo às ocultas, pede a Pilatos o corpo de Jesus. Ele é colocado num túmulo virgem. A guarda romana, com um tribuno, toma conta do túmulo do Senhor a pedido das autoridades de Israel, porque ele falava que iria ressuscitar. E como ele já tinha tirado Lázaro do túmulo, podia ser provável também que ele saísse do túmulo. E ali os apóstolos, então, ficaram na expectativa, né? O que fazer agora? E isso foi numa sexta-feira à tarde, né? No domingo, bem cedo, antes do sol nascer, Maria de Madalena vai ungir o corpo de Jesus, porque não podia se fazer no sábado. Por isso os 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Aí Maria de Madalena vai lá, junto com outras mulheres, né? E quando chega lá, a pedra está fora do sepulcro, né? Está deslocada. E elas veem que o túmulo está vazio. Então ela começa a chorar. Cadê o seu mestre? Cadê o seu Jesus? O seu libertador? Agora nem o direito ao corpo do seu amigo ela não teria para ungí-lo. Ela então senta para chorar quando Jesus aparece para ela. Maria. E ela então quer tocar Jesus, abraçar, mas ela agora era a detentora da maior mensagem de todos os tempos que a humanidade já podia ter ouvido. Túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para prender o espírito, que é imortal, e que liberto sempre canta e vibra. Jesus estava vivo. E era necessário anunciar para outros. Não há tempo a perder. Vá, disse Jesus. Vá, Madalena. Diga para eles que eu estou vivo e que vou estar com eles logo mais. E ela passa a ser apóstola dos apóstolos. A primeira a anunciar a vida em plenitude, a vida imanente, a vida da ressurreição. E ela vai anunciar. É assim então que Pedro e João vão correndo para ver realmente se é assim, né? E Pedro foi na frente, teve um impulso, mas João era mais novo, passou à frente. Mas quando chegou lá, João não entrou, quem entrou foi Pedro, que ficou observando se realmente Jesus iria ou não estar ali no túmulo, né? Aí Pedro entra e vê que o sudário estava dobrado, tudo dobrado direitinho, e que Jesus estava vivo, né? Não estava ali no sepulcro. Temos mais ainda que refletir sobre essa figura incrível de Simão Pedro. E essa reflexão sobre a vida de Pedro chega a um nível mais alto quando o mestre aparece na casa fechada e passando pela porta fechada, né? Diz que a paz seja convosco. E se apresenta ali de forma viva, né? Uma semana depois, ele se apresenta também para o corpo apostólico, porque Tomé não estava da primeira vez e duvidava. Ele apresenta: aqui sou eu mesmo, Tomé, pode ver, ó. Está em Lucas capítulo 24, versículo 39. E um fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Vede aqui as minhas marcas, né? E pegou peixe, pão e mel e comeu na frente dos apóstolos. E foram 40 dias seguidos de provas incontestes, como diz o livro Atos dos Apóstolos. Por 40 dias Jesus se apresentou ali para os apóstolos. E aí, então passou a ser a mensagem viva, irrecusável da ressurreição. E não tinha como eles negarem isso. Estavam diante da vida em plenitude, da vida em abundância. É assim que diz o capítulo 21 de João, que 7 apóstolos estavam pescando e passaram a noite toda e não pegavam nada. E Jesus apareceu na beira da praia e perguntou, né: o que vocês estão pegando? O que vocês pegaram? E eles disseram: nada, né? Não pegamos nada, passamos a noite e não pegamos nada. E Jesus disse: joga a rede para a direita. Eles jogaram e vieram 158 peixes grandes, né? Que quase que a rede rasgava. E aí é interessante que João, o evangelista, então reconheceu
mesmo sendo à noite, né, reconheceu, é Jesus. Ele percebeu pela intuição. É Jesus que está lá, né? Senão, a prova é essa, a quantidade de peixe. E Pedro, mesmo estando só com as roupas de baixo, né? Hoje nós falávamos cuecas, né? As bragas, né? As roupas de baixo, ele pula na água e vai ao encontro do Senhor, né? E quando ele chega lá, pasma, Jesus tinha feito um braseiro, já tinha botado ali pão e peixe no braseiro, né? É Jesus como cozinheiro. Olha só, que bacana. E é interessante que Jesus fala para Pedro, pega um desses peixes aí e coloca aqui também. Quer dizer, era o peixe igual do lago. Pega um desses daí que você trouxe e coloca aqui também. Aí começaram a conversar, né? Isso que a gente fala, né? Uma refeição de negócios. Ali o negócio era da empresa crística, né? E como seria esse empreendimento, né? Então eles começam a conversar e Jesus vai dar, então, o caminho, aquilo que ele esperava de Pedro e dos apóstolos. Então ele fala, Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então alimentai o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Alimentai o meu rebanho. E quando ele falou pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer assim de forma extraordinária. Não teve ninguém no Evangelho que falou assim igual Pedro. Não teve. Tem que ter muita coragem para dizer isso. Ele falou, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Olha no teu coração e você vê. Vê que se eu não te amo. Você sabe que eu te amo. Que coisa, que coragem, que homem extraordinário. E Jesus disse, então apacentai o meu rebanho. É isso que eu quero, né? E digo mais, Satanás quer te joerar, quer te peneirar, né? Você vai sofrer um bocado. Quando você era jovem, você ia para lá, ia para cá, fazer o que você quisesse na sua vida. No final, você vai para onde que você não quer ir. Quer dizer, você vai ter o mesmo destino meu, que é a cruz. Então ele compreendeu que o destino dele era pregar com muita dificuldade, com muita luta, com muitas perseguições, e o final de tudo era a cruz. E ele aceita, porque ele já era todo do Cristo, todo o amor do Cristo. E aí ele bota a mão no amigo dele, no João, o evangelista, sua alma gêmea, e pergunta aqui, e com esse amigo aí, o que vai acontecer? E Jesus diz, eu quero que ele fique até que eu venha. E criou um tumulto tremendo na igreja. Porque como o João demorou muito a morrer, desencarnou com 100 anos, né? Foi exilado na ilha de Pátimo, escreveu o Apocalipse, depois na cidade de Éfeso vai escrever o seu evangelho, ainda não desencarnava. As pessoas achavam que ele estava velho assim, porque ele não ia morrer até Jesus voltar. Mas João botou uma nota no evangelho explicando de forma correta. Jesus não disse que ele não morreria. Disse que ele não iria para a cruz antes de Jesus voltar. Então é diferente. Então não está dizendo que ele não desencarnaria. Está dizendo apenas que ir para a cruz, como Pedro iria naquela existência, isso com João não iria acontecer. Numa outra vinda do Senhor, aí sim ele iria para a cruz. E evidentemente vocês sabem, queridos amigos, né, do grupo espírita e servidores de Jesus, que esta vinda foi a vinda de João, o evangelista, na figura de Francisco de Assis, 1200 anos depois, né? E no dia 14 de setembro de 1224, no dia 14 de setembro, que é o dia da cruz, o Cristo aparece para Francisco no Monte Alverne, e ele, então, em oração diante do Cristo, é crucificado. Mas por amor de Jesus, ou como diz Petrobaldi, por incêndio da alma, ele é crucificado e fica com as marcas do Senhor. Aí ele foi para a cruz. Mas essa é a primeira cruz de amor. Por incêndio de amor. Era isso. Que coisa bonita, né? Então está lá no Evangelho o compromisso, no capítulo 21 de João, o compromisso da reencarnação. E quem foi testemunha disso? Frei Leão, que era discípulo de Francisco de Assis, que é a reencarnação de Simão Pedro. Mas voltemos lá para a vida de Pedro na época de Jesus, né? Ele faz todo o trabalho de implantação da igreja, ele é o
ele é preso, ele é perseguido, ele é flagelado pelas autoridades do Sinédrio, como está no capítulo 5 do Atos dos Apóstolos. Ele começa a pregar, funda as igrejas de Jope, de Cesareia, de Antioquia, chega a Roma e na década de 60 ele é crucificado. Mas ele, nesse caminho, ele desiste de Roma, porque Roma não queria saber, estava tão perdida nos erros, nas confusões religiosas, filosóficas, políticas, que ele resolve pregar em outro lugar. E Jesus aparece para ele na Via Ápia. E Jesus aparece para ele e pergunta, e ele vê Jesus passar por ele, e ele pergunta, Covade Domini, aonde vai, Senhor? Ele disse, Senhor, eu vou a Roma fazer o que você não está fazendo, pregar até o fim. Ele disse, não, Senhor, então eu irei, cumprirei o meu trabalho. Ele vai, volta a Roma, em Roma é preso, na prisão no Mar Mentino, depois ele é crucificado. Não foi degolado como Paulo, porque Paulo era cidadão romano, ganhou o benefício da degolação, mas Pedro, por não ser romano, foi crucificado. Essa é uma distinção muito interessante. E aí, ali mesmo, ele é enterrado no chamado Monte do Vaticano, que mais tarde será o Vaticano, né, a Basílica do Vaticano, onde tem o corpo dele lá ainda, né, um espaço de intensa vibração espiritual. A vida passa, né, ele reencarna como como Elias, né, o seguidor de Francisco de Assis, e aí quando ele vê Francisco com aquelas marcas, ele pede para Francisco, né, se ele podia escrever uma bênção para ele, que ele queria guardar essa bênção. E Francisco escreve uma frase do livro Números de Moisés, que o Senhor te dê a bênção, e faz um desenho de uma cruz no meio do nome Leone, e embaixo dessa cruz ele desenha uma cabeça. E aí Pedro escreve, Pedro Leão, sim, Leão escreve no papel, aí não mais com a letra de Francisco, mas com a letra de Frei Leão. Ele escreve caput, cabeça para baixo na cruz. João sabia do fato, quando estava reencarnado como Francisco de Assis, né? Quer dizer, Francisco era reencarnacionista. Aliás, como diz o professor Petro Baldi no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, que Francisco era reencarnacionista. E aí Leão guarda aquela mensagem com ele, guardando aquela mensagem com ele de forma interessantíssima. Ela está no museu na Úmbria, né? E ali registrado essa marca, esse desenho feito pelo Francisco da imagem da crucificação de Pedro de cabeça para baixo. E quando ele foi crucificado no Monte do Vaticano, ele disse, quem sou eu para ser crucificado igual ao meu mestre? Quero ser crucificado de cabeça para baixo. A vida passa e chegamos na figura de Petro Baldi, né? Petro Baldi, que é a reencarnação de Pedro, que é a reencarnação de Frei Leão, e que fez tudo à semelhança do apóstolo, mas para os tempos modernos, né? Doou toda a sua vida para Cristo, mas não só a sua vida, mas doou a sua fortuna. Deixou o contato mais próximo com a família para ficar num quartinho em Gúbio, e só visitava a família nas férias ou nos fins de semana, para ali, mais solitário, em contato com Cristo, escrever as 10 principais obras dele na Itália. Depois ele vem para o Brasil como missão, e aí Francisco vai escrever em 1951, no dia 17 de agosto, através da pena espetacular de Chico Xavier, Pedro, o Calvário do Mestre não se constitui só de flores, né? Mas muito pelo contrário, avancemos. O que será da Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor? É necessário avançar. Lindo. E aí Petro Baldi completa a sua missão com muita dor, muita luta. É abandonado pelas pessoas, é abandonado nos seus direitos autorais,
expulso da sua residência pelo oficial de justiça, né? Mas a espiritualidade resolve tudo, porque o próprio Pietro Baldi disse, né? Tudo será devidamente demonstrado de forma clara, que a obra é do Cristo, e se a obra é do Cristo, é a providência divina quem cuida. E quando tudo está na mão da providência, tem que dar certo, absolutamente tem que dar certo, e só pode dar certo. Aí ele escreve aqui de 1952, quando ele veio morar definitivamente no Brasil, até fevereiro de 1972, 14 outras obras, o que constitui os 24 volumes do professor Pietro Baldi. E termina com o livro Cristo, que ele diz que é a última palavra, a palavra final da trajetória evolutiva, né? Dessa grande seta da evolução que culmina com Cristo. Então toda a sua vida, desde Pedro, é para onde nós vamos, Senhor, se tu tens a palavra de vida. E ele faz todo esse percurso e termina mostrando Cristo. E como diz lá o livro História de um Homem, ele entra na forma de Cristo e se unifica a Cristo, surgindo como uma bola de luz, em transformação à imagem e semelhança do Cristo. Como o grande apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o Cristo de Pietro Baldi que ele amava, é o Cristo de Frei Leão que ele amava, é o Cristo de Pedro que ele amava. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que assim se encerra. Ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a vida de Pedro é exemplo, é luz, é paz, é amor, é glória. Me coloque nas orações de vocês, não esqueçam, hein? Um beijo. Fica com Deus, tá? Que Pedro nos abençoe e nos inspire. Em nome de Jesus e da Virgem Maria. Que assim seja.